como essa carta pode contribuir para a edificação. A gente vai continuar aí o nosso estudo na nova revista, né, Tessalonicenses. Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que oportunidade especial estarmos juntos, mais um domingo, e domingo é uma oportunidade especial de adorarmos ao Senhor com gratidão, desfrutar, essa é a palavra, desfrutar. O descanso do Senhor é o desfrute é você contemplar aquilo que Deus fez. Então, dia de domingo é o dia de nós olharmos para a semana toda que passou e agradecermos ao Senhor. Olharmos para a semana que está diante de nós e temos a certeza de que a vontade do Senhor, a graça do Senhor, a bondade e a sua misericórdia nos seguirão nos próximos dias. Por isso o domingo é muito importante. Se você está com a sua família e a oportunidade que Deus nos concede, então aproveite as oportunidades. Em nome de Jesus. Seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical. Nós estamos finalizando aí mais um ano e oportunidade do Senhor. Oremos pelos nossos irmãos enfermos, a irmã Miriam Leonardi, que requer alguns cuidados especiais, está um pouco ausente, mas nós continuamos orando na certeza de que Deus, logo em breve, restaurará a saúde da nossa irmã e ela estará em plenas condições para estarmos juntos louvando e adorando ao Senhor. Estamos estudando essa carta, que é a carta de Paulo aos Tessalonicenses, e que oportunidade especial de olharmos para essa carta com um olhar mais cuidadoso, mais profundo, e podemos aprender, podemos desfrutar de ensinamentos tão relevantes. E no dia de hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, é a nossa lição que tem como título Breve Jesus voltará. A maior esperança, a maior expectativa do cristão é a volta do Senhor Jesus. Nós não temos dúvida disso e hoje nós vamos então falar sobre isso. O alvo da lição está aí na tua tela, se você está com a revista na mão, também você tem acesso a essa página. Sobre o nosso alvo principal da nossa lição hoje, é que você saiba que o dia do Senhor, quais sinais e como que nós devemos agir diante da possibilidade, diante da proeminência da vinda do dia do nosso Senhor. Sentir também é compreender como deve se comportar até a volta de Cristo e agir, é claro, uma aplicação prática da nossa lição, crer que Jesus em breve voltará e se comportar como alguém que aguarda a volta de Jesus com uma expectativa verdadeira, significativa e real. E aí eu começo fazendo uma pergunta para você que é muito importante. Se você tivesse certeza que Jesus voltaria amanhã, o que você faria? Se nós recebêssemos agora a compreensão clara, a revelação definitiva de que Jesus Cristo voltaria amanhã, o que você faria hoje? Você mudaria toda a sua postura? Você mudaria os seus relacionamentos? Você mudaria o que você está fazendo? Você mudaria umas decisões? Você correria atrás de algo? Pense nisso, porque não é porque Jesus não voltará amanhã, não é porque os sinais estão mostrando que está no início, mas a certeza de que Ele voltará deve nos manter vigilantes hoje, agora. A introdução dessa lição está baseado na reflexão de que essa carta, que é escrita aos irmãos ali de Tessalônica, ela é escrita aos novos convertidos, e o cuidado e o zelo que o apóstolo Paulo tem para que esses irmãos tenham a fé,
a expectativa, o sonho, o olhar na volta de Cristo. E aí eles precisavam saber sobre a segunda vinda de Jesus. E é tão importante isso porque é uma das maneiras mais que nós temos nos escritos do Novo Testamento, que nós podemos consolar uns aos outros, nós podemos edificar uns aos outros, falando sobre a volta de Jesus. É uma das doutrinas mais fundamentais do cristianismo e uma também das mais consoladoras. As igrejas do Senhor estabelecidas nos dias apostólicos foram doutrinadas cuidadosamente nessa alentadora esperança. O apóstolo Paulo é um daqueles que dão mais ênfase a isso e na afirmação de que os crentes ali em Tessalônica deveriam viver nessa expectativa, nessa esperança da volta de Cristo. E porque eles mantinham essa esperança viva e acesa, eles então exerciam uma influência muito significativa na cidade. Eles davam um brilhante testemunho da verdade redentora para a salvação das almas, ou seja, o testemunho da esperança em esperar em Jesus, a volta de Jesus, era um testemunho para as pessoas, e muitas pessoas se convertiam por conta disso, tá? Agora, quando a igreja começa a perder essa perspectiva, quando a igreja começa a parar de falar, a deixar de viver a expectativa da volta de Jesus, existe um perigo muito grande. A igreja para de vigiar, o cristão ele fica muito mais suscetível, o amor esfria, e aí a fé ela vai diminuindo, né? Então é importante lembrarmos. Tem uma citação aqui do autor de Lucas 12:45, a parábola que Jesus conta ali daquele senhor que demora a voltar, e aí os empregados falam, ele vai demorar mesmo a voltar. Esse sentimento muitas vezes ocorre no coração de muitos crentes, inclusive. Então a epístola aos Tessalonicenses foram escritas originalmente para os novos convertidos, justamente para que eles tenham toda essa esperança avivada, renovada, essa expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. Ok? Vamos então para o primeiro tópico da nossa lição, o dia do Senhor, que é aí dos versículos 1 a 3 de 1 Tessalonicenses 5, estamos numa sequência de estudos, estamos no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, mas dos versículos 1 a 3 nós temos o primeiro tópico, que é o dia do Senhor. E o dia do Senhor, ele tem algumas características. Esse termo ele é usado no Antigo Testamento e Paulo vai buscar nesse termo a explicação para a segunda vinda de Jesus. Então, o dia do Senhor é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Num plano escatológico, não é aula de escatologia, mas num plano escatológico entendemos que quando a igreja se encontra com Jesus nos ares e vai para as bodas do Cordeiro, não é a segunda volta de Jesus. A segunda volta de Jesus é quando Jesus vem implantar o reino milenar na terra, e ele vem com uma igreja que já está lá nas bodas com ele, porque foi assunta ao céu, encontrou-se com Jesus nos ares, e juntos entram para as bodas do Cordeiro, e quando Jesus volta, então ele vem implantar o reino milenar, e essa volta de Jesus é o dia do Senhor, que será precedido por muitos sinais, e aí nós temos algumas coisas importantes, né? E aí na sua revista você pode acompanhar. Que sinais são esses? Então, primeiro aspecto aí, o dia do Senhor será precedido por sinais. E aí, sinais, nós temos uma referência temporal, é muito importante, porque o próprio Senhor Jesus vai falar, olha, quando vocês verem que os campos já estão brancos, é porque a colheita já está preparada para a colheita. Jesus vai falar sobre os tempos, quando você olha para o céu e você vê as nuvens, você sabe se vai chover ou não. Assim também, os sinais é algo muito importante no dia do Senhor, porque é uma referência temporal. Os sinais, eles nos apontam para a volta de Jesus. Surpreenderá os descrentes, e aí tem uma questão da incredulidade, essa questão da fé diminuída, essa
questão da incredulidade que vai aumentando cada vez mais, ela está com os dias contados, porque esse surpreender dos descrentes é a incredulidade exposta de forma muito aberta, muito clara. E nós podemos ver nos nossos dias esses sinais e com certeza essa incredulidade também. Quando o mundo declarar que há paz e segurança, e aí uma independência de Deus, uma autossuficiência das autoridades governamentais, do mundo em si, a ONU, o G20, o G8 e esses grupos de nações poderosas vão cada vez mais articulando meios para se tornarem autossuficientes, cuidarem, as viagens espaciais, vão cada nação nessa corrida de autossuficiência. Isso também é uma declaração de que o dia do Senhor está próximo. E em quarto lugar, o dia do Senhor representa uma destruição súbita dos ímpios. E aí é uma conclusão histórica, Nós temos essa questão histórica definida também no dia do Senhor. Mas o que eu queria também conversar com você hoje nessa primeira parte aí do primeiro tópico, que é falando do dia do Senhor, os sinais. E eu queria falar com você um pouquinho desses sinais. Não está na nossa lição, aí está falando, é claro, guerras, fomes, pestes, tem as referências bíblicas aí, Mateus capítulo 24, o próprio Senhor Jesus fala sobre isso, que seria apenas o início das dores. Esses seriam os sinais do início. Desassossego mundial, incredulidade, apostasia da fé, os astros também, o sol, a lua, falsos mestres, espíritos enganadores, e o próprio repatriamento judaico, que é também uma questão histórica que também tem a ver aí com Israel, e nós precisamos olhar sempre para Israel para entender aí esse movimento histórico que representa esse dia do Senhor, representa também o arrebatamento da igreja e, claro, a segunda vinda do Senhor, que vai ser marcado pelo dia do Senhor. Jesus vai voltar e o dia dele está para se manifestar nessa terra. É importante entendermos isso. Mas eu queria trazer para você uma reflexão sobre alguns desses sinais. Guerras, pestes, terremotos, incredulidade, os astros nos céus, os falsos mestres e o repatriamento judaico. Então, eu queria destacar isso para você. Dentro da questão das guerras, eu queria também trazer para você, aí só para lembrar você, esses dados estão todos aí na internet, no YouTube, mas eu trouxe dados atuais para nós entendermos. Por quê? Nós vivemos em um país que não tem guerra. A guerra aqui ela é ideológica, ela é política, ela é socioeconômica. Mas guerra mesmo, guerra de batalha, de morte, de armas de guerra, nós temos no mundo todo praticamente. Só que como nós temos um país que a televisão, a mídia, ela é muito tendenciosa, nós nem ouvimos falar e muitas vezes nos desligamos dessas informações. Mas veja, eu coloquei aí, está na sua tela aí, Quênia, Etiópia, Congo, Ruanda, Eritreia, são países que estão sempre em guerra. Nos dias de hoje, agora, por exemplo, tem uma casa sendo destruída, invadida, um lugar uma pessoa sendo morta, mantida refém, enfim, tantas outras situações agora, nesse exato momento, por causa de guerras. E nesses países que eu citei, são países que estão em guerras há muito tempo, guerras civis, guerras tribais, que vão se arrastando por longos anos e ceifando milhares e milhares de vidas. Agora, atualmente, eu coloquei aí como exemplo Boko Haram e Al-Shabaab, que são movimentos aí dos países da África que têm destruído tantas vidas, arrastado vilarejos e trazendo tanta destruição para aqueles lugares. Eu destaco também a Somália, a questão tanto das revoluções sociais quanto da pirataria lá na Somália, aquela questão de homens presos, mantidos reféns durante anos, navios sendo atacados, mercadorias, enfim, tantas coisas. O Iêmen também,
nos últimos 5 anos de conflito, estima-se que morreu mais de 100 mil pessoas. É um dado muito alto, muito grande. O Estado Islâmico também é um poder de destruição que continua atuando em vários lugares. Temos aí, né, as evidências aí na França, na Europa, de forma tão trágica. Na Índia, mais de 23.500 conflitos armados no país. Só, isso é dados de 2019, tá, meus irmãos? Só no ano de 2019, 23.500 conflitos armados. 1.500 pessoas morreram por decorrência desses conflitos só no ano de 2019. É muita coisa. No Afeganistão, desde 2001, e aí aquela invasão americana lá em 2001, só em 2019, desde 2001 eles estão em guerra lá e não para, só em 2019 42 mil pessoas foram mortas. E aí eu termino destacando também no México. No México está tendo uma coisa muito, muito terrível, né, meus irmãos, que é o protesto e violência política no país. A segurança vem se deteriorando pelo narcotráfico que tem destruído. E acreditem, esses são os dados atuais, foram registrados mais de 31 mil homicídios em 12 meses. E o governo acabou de divulgar dados indicando que mais de 60 mil pessoas desapareceram desde 2006. Então é algo muito para nós pensarmos mesmo, né? Essa questão é muito forte para nós, além dos protestos, né? Protestos por conta desse movimento antirracista acontecendo em vários lugares do mundo, protestos por causa da política, protesto por causa das condições, como no Chile, que estamos tendo agora também, muitos protestos, muitas mortes, muitas destruições acontecendo hoje nos nossos dias. A gente tem na história as 2 guerras mundiais que mataram muitas pessoas, que colocaram o mundo em alerta, mas hoje, né, sem contar com o Irã e os Estados Unidos, essa tensão que o mundo todo vive, de uma hora para outra surgiu uma guerra entre os 2 países com armas tão potentes que podendo causar destruição de tantos outros países. Então, eu queria trazer esses dados para nós pensarmos. Estamos em guerra, o mundo está em guerra. Nós vivemos em um país livre, em um país bom, em um país que nos dá condições para ir e vir, mas o mundo está em guerra. Outra informação importante que é a peste. Essas pestes que nós estamos no meio de uma pandemia histórica, com todo o poder científico, com todo o avanço tecnológico, nós estamos no meio de uma pandemia. E em tempo recorde as vacinas estão chegando agora para todo mundo, mas como vai ser essa vacinação? E todos pensando nesse novo momento, essa pandemia, o coronavírus, realmente chocou o mundo, colocou o mundo em alerta. Por quê? Porque não tem lugar onde essa pandemia não chegou e é algo muito importante. Mas eu queria trazer uma outra informação que é atual. Teve uma peste, talvez a mais devastadora do mundo, e essa peste ela foi conhecida lá talvez em ano 200, é a peste bubônica. E ela matou 1/3 da Europa. A Europa demorou anos para voltar de novo a ter o contingente social restabelecido. Mas veja, essa peste bubônica que matou tantas pessoas e devastou aí 1/3 da Europa, ela ainda existe. E nós estamos tendo casos nos Estados Unidos, na Ásia está tendo muitos casos agora, esse ano, a peste bubônica. Nos Estados Unidos parece que tem 2 ou 3 casos, mas na Ásia tem muitos países da Ásia que estão apresentando esse tipo de vírus novamente. Olha só, hoje, nos dias de hoje,
Nós estamos falando muito do coronavírus, mas a malária, a febre amarela, a dengue, a cólera, o sarampo, o ebola mataram muitas pessoas e continuam, as vacinas continuam, porque quem não toma vacina pode morrer de uma dessas pestes. O HIV continua infectando muitas pessoas, sendo infectadas. Hoje nós temos medicamentos e tal, pouquíssimas pessoas morrem, mas continua morrendo gente, continua infectando gente por todo o mundo. Então eu só queria trazer esses dados porque o dia do Senhor, ele tem sinais. E nós estamos vivendo esses sinais, meus irmãos. Não tem como desassociar esse tempo que estamos vivendo, esse momento agora. Quanto mais a ciência avança, quanto mais a tecnologia avança, quanto mais os recursos chegam, mais o homem continua vulnerável. Os vírus, as bactérias, elas vão se proliferando, elas vão se modificando, elas vão sofrendo alterações e com isso afetando toda a humanidade. Isso são sinais. As guerras estão por aí. E nós não podemos esquecer disso. Se falar dos astros aí, as viagens espaciais que devem acontecer agora, nessa próxima década que se inicia, viagens espaciais, as mudanças que vão acontecer, inclusive no espaço. Quanta coisa, a incredulidade, os falsos mestres, os espíritos enganadores, quanta gente iludida, enganada, quanta gente nas igrejas enganadas, iludidas, quanta gente perdida, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, quanta gente na igreja, quanta gente cresceu, desenvolveu na igreja, mas estão completamente perdidos. É a incredulidade, é a falta de fé, é o falso ensino, que está aí, a todo vapor, em todos os lugares, e nós precisamos atentar para isso. Vamos lá então para a segunda lição, o segundo tópico da nossa lição, que está aí, comportamento cristão na expectativa da volta do Senhor, e aí dos versículos 4 a 10, tá, de 1 Tessalonicenses. Esse é um período muito importante para nós, meus irmãos, porque nós temos a oportunidade de vivermos, a anunciar a volta de Jesus da maneira como vivemos. Então, tem alguns aspectos aí que eu quero colocar. E aí está aí na sua revista, você pode acompanhar. Primeiro, não se conformar com o sistema deste mundo. Não se conformar com o sistema deste mundo. O versículo 4 diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Nós não andamos em trevas. Nós não andamos em trevas. E esse é algo muito importante. O mundo jaz no maligno. O mundo odeia aqueles que amam o Senhor Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus fala lá para os discípulos em João capítulo 16, 17 também, ele fala: olha, o mundo vai perseguir vocês, vai odiar vocês. Por quê? Porque eles fizeram isso comigo. Então, não se conformar com o sistema deste mundo é uma característica muito importante para você manter firme. Não se conforme com o sistema desse mundo. Sistema exploratório, sistema que trata Deus como qualquer coisa. Um sistema sem temor a Deus, sem princípios, sem valores. Não coloque sua vida em trevas. Segundo aspecto, ser vigilante e sóbrio. Quando você mantém o seu olhar em Jesus, você continua vigilante. E o versículo 6 diz assim: pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. E o texto de Tito 2,12, Paulo também vai nos ensinar. Não devemos viver porque temos a luz da vida e não nos compete andar nas trevas. Devemos estar sempre na expectativa da abençoada volta do Senhor, que é o que vai falar Tito 2,12, sensata, justa e piedosamente. Então nós precisamos ser vigilantes, atentos. Quem olha para o Senhor Jesus, para a volta de Jesus, está sempre atento e vigilante. Outro aspecto é estar preparado para o conflito. E aí eu coloquei estar preparado para a batalha. Que batalha é essa? É uma prontidão.
uma capacitação. Você se capacita pela palavra do Senhor. É a couraça da fé, que Paulo vai usar esse termo no versículo 8. A couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Esteja pronto para a batalha. Que batalha é essa? Paulo, escrevendo nos Efésios capítulo 6, vai dizer que nós não lutamos contra pessoas, mas principados, potestades, dominadores do ar, desse sistema diabólico que leva à perdição. Nós devemos estar prontos para a batalha. Quando eu estou com a palavra de Deus, estou em oração, estou em fé, eu não temo nenhum tipo de batalha. Eu vou para cima, eu vou lutar, porque essa deve ser a postura daqueles que sabem em quem podem crer, em quem podem confiar, e o Senhor está conosco. Amém, queridos? E o quarto e último tópico aí, dessa chamada a um comportamento na expectativa da volta do Senhor, estar prontos para a salvação. E o versículo 9 diz: mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma confirmação dessa posição. Nós não dormimos, nós vigiamos, nós estamos prontos para a batalha, mas por quê? Porque nós estamos sempre prontos para a salvação. Se Jesus nos levar hoje, se hoje fecharmos os nossos olhos aqui nessa terra, eu tenho a certeza que estaremos com o Senhor Jesus Cristo, e essa é a certeza que tem que invadir o nosso coração. Pronto para a salvação não é o que eu vou fazer, é a convicção, a certeza, e aquilo que eu faço representa a minha fé, representa a minha expectativa. Por isso que nós devemos lembrar sempre disso. Muito bem, o terceiro e último tópico está na mutualidade com vista à parousia do Senhor. E aí o versículo 11 é um versículo chave, diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. E Paulo vai encerrar nesse versículo falando justamente ele nos chama a atenção, e eu coloquei aqui 4 tópicos também. Ajudar-se mutuamente é um compromisso com a igreja de Cristo. E nesse momento, meus irmãos, de pandemia, nesse momento que estamos vendo, nós devemos manter isso, nós temos que ter um compromisso com a igreja do Senhor. Eu posso contribuir, eu posso ajudar, eu posso estar. Então esteja, então ajude, então contribua, então participe. Ajudar-se mutuamente, ajudar uns aos outros. Outro destaque que é nesse último tópico que eu coloquei aqui para você: consolai-vos, pois, uns aos outros. Consolar uns aos outros junto aos fracos, ou seja, consolar aqueles que precisam de consolo, aqueles que precisam de amor, aqueles que precisam de graça. Você é instrumento do Senhor para isso. Ajude aqueles que precisam, esteja disponível para aqueles que precisam. E aí o último tópico é estáis fazendo. O que é isso? É a prática contínua, é você sendo um exemplo daquilo que precisa ser feito, você sendo um exemplo daquele que atende a necessidade, aquele que está olhando para a volta do Senhor, aquele que está aguardando a volta do Senhor. Ele é alguém que está atuante, que está participante, que está edificando uns aos outros, está fortalecendo uns aos outros, e essa prática é a maneira como ele vive, é a maneira como ele divide, é a maneira como ele reparte, é a maneira como ele se coloca à disposição. Por isso nós precisamos atentar para isso. Uma lição muito curta, mas muito profunda, e eu concluo. Talvez aí você está olhando na sua revista, talvez as perguntas sejam um pouco diferentes, mas eu concluo fazendo 2 perguntas para você. Primeiro, você realmente crê na volta do Senhor Jesus? Responda aí para você, para o teu coração. Segundo, é possível perceber sua fé na volta de Cristo? Quem conhece você, quem anda com você, quem está perto de você, sabe que você crê na volta do Senhor Jesus? Percebe isso? Responda para você. A nossa lição, ela tem essa conclusão nesse dia. Responda essas perguntas. Nós precisamos viver como aqueles que andam na luz, como aqueles que não têm do que temer, aqueles que estão prontos para a batalha, aqueles que estão prontos para se encontrar com o Senhor.
Nós somos aqueles que não retrocedem, como o autor aos Hebreus no capítulo 10 vai nos ensinar. Nós continuamos, nós avançamos, nós olhamos para as lutas, as dificuldades, as aflições, as guerras, as pestes, as pandemias. Nós olhamos para tudo isso e o nosso coração se enche de fé, a nossa mente se enche de estratégia e nós continuamos lutando, batalhando. Porque Cristo é o nosso Senhor, é o nosso general, Ele é o cabeça da igreja e Ele um dia voltará e nós temos a certeza de que quando Ele voltar, nós estaremos nessa luta, nessa batalha, nós estaremos nesse desafio, prontos para cumprir a promessa, prontos para viver a promessa, prontos para desfrutar da promessa de que logo em breve Ele voltará. Que Deus abençoe sua vida, que Deus fortaleça o seu coração, que a sua vida seja cheia de esperança e expectativa, em nome do Senhor Jesus. Hoje à noite estaremos juntos e teremos a ceia do Senhor, um momento muito especial para celebrarmos ao Senhor. Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Fique em paz, bom domingo, bom almoço e à noite estaremos juntos para a glória do Senhor. Um beijo no seu coração, fique em paz. Deus abençoe.